Bom, dado esse recado da Fraldas Pampers, nós vamos continuar a conversa aqui sobre saúde pública, sobre gestão de saúde pública, porque o momento, como nós finalizamos o primeiro bloco, afirmando, né, a gente reforça, o momento é de muita gravidade no que se refere à gestão de saúde aqui no Acre, porque está em risco, o que está em jogo é a possibilidade de mais de 1.000 trabalhadores serem demitidos do Instituto de Gestão de Saúde do Acre se não houver um entendimento em relação a questões trabalhistas. Pelo que eu estou percebendo, todo o problema recai sobre... tem um ninho, tem uma gênese, tem um ninho. E esse ninho chama-se ProSaúde. O espírito da coisa que criou o ProSaúde me parece que agora está mostrando problemas de natureza trabalhista. Estamos conversando, vamos dividir a tela com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, o Adailton Cruz. Adailton, o governo do estado do Acre deu alguma garantia a vocês? Qual foi o tom das conversas, se é que elas aconteceram, entre o Gabinete Civil do governador Cameli e vocês? Especificamente para os servidores do ProSaúde, a garantia que o governo nos deu é de que não vai ter demissão, que com essa alteração eles serão anexados a um quadro em extinção da Secretaria de Estado de Saúde, onde permanecerão geridos pela Secretaria de Estado de Saúde até a sua aposentadoria. Estão trabalhando o acréscimo na proposta de lei de um dispositivo que garanta a abertura de processo disciplinar para que não haja qualquer tipo de demissão sem justa causa e que esses trabalhadores que estão no interior continuarão todos nos locais onde estão lotados, passarão então a ser geridos diretamente pela CESAC, receberão seus proventos junto com os demais trabalhadores de carreira da CESAC. No entanto, o regime continuará separado, que é aí onde está a grande discussão. Mas, se você me permite, eu quero deixar um adendo e um esclarecimento também para a população. A Procuradoria-Geral do Estado, ela demonstra nas negociações e nos debates que há realmente o entendimento de que a única saída é realmente mudar a natureza jurídica do IGESAC, de privada para pública. No entanto, existe um jogo de ego que está superando e se colocando à frente do interesse público. E a PGE se recusa a aceitar que essa saída é a mais viável, tanto para o Estado quanto para os trabalhadores, e se nega a trabalhar e apoiar essa proposta Adailton, que, de acordo com o nosso jurídico, é constitucional. Adailton, você está se referindo, está usando a expressão uma guerra de egos, porque a mesma Procuradoria-Geral do Estado que propôs a criação do IGESACRE é a mesma que permitiu, digamos assim, que formulou, do ponto de vista jurídico, o ProSaúde. E aí não querer admitir o erro que aconteceu lá em 2008, é isso? Exatamente. É o jogo de ego, de não ter a humildade de dizer nós erramos e vamos corrigir agora. Mas não querem, porque parece que o mundo vai se acabar. E no meio disso tudo está a população e os trabalhadores aí aflitos, sem saber o seu futuro. Ô Adailton, nós estamos falando de quanto? Quanto de dinheiro, digamos assim, essa incorporação vai custar aos cofres da Secretaria de Estado de Fazenda? Para você ter uma ideia, se a lei que transformou o ProSaúde em IGESAC for colocada em vigor e o IGESAC assumir a gestão das unidades, o governo do Estado vai gastar mensalmente com o IGESAC aproximadamente 5 milhões e 800, quase 6 milhões mensais. Se não ocorrer essa transferência de gestão e ocorrer a anexação desses trabalhadores aos quadros da CESAC, o governo vai gastar por mês 4 milhões e meio. Então, ele tem uma economia de mais de 1,5 milhão por mês se não ocorrer essa transferência de gestão. Então, se o argumento for aritmético, contábil, por que o governo não faz essa incorporação, então? Qual é a defesa deles? O governo já está consciente disso. Na última reunião, inclusive, os procuradores da própria CESAC e os representantes da Casa Civil já se conscientizaram de que a saída é essa.
mas aquele órgão que é a segurança para o governo que executa não está dando essa segurança para eles, que é a PGE. Não chega e diz, realmente esse é o caminho, vamos construir. E aí, se a PGE não faz a sua parte, o governo fica com a interrogação na cabeça e o resultado é essas dúvidas que a gente está tendo até agora com o conhecimento de órgãos que estão distantes se manifestando sem ter ainda sequer o conhecimento definitivo da lei. Porque você citou aí a manifestação da procuradora, que, ao meu ver, foi, inclusive, muito infeliz na ação que ela protocolou à época, em 2013. O objeto, na época, era buscar uma isonomia de acordo com a CLT para os trabalhadores e culminou nesse processo de demissão. Ela se reportou a um projeto de lei que ainda não está concluído. Esse projeto ainda vai ter alterações até o último minuto de votação. Então tem muito caminho ainda a ser trilhado. Então, digamos que a época ela falou antes do tempo. Falou antes do tempo. Bom, e que novidade... Olha, Adailton, qual é a novidade que toda essa novela vai trazer para a gestão pública? O que nós precisamos, no teu entendimento, aprender com esse processo todo, desde a criação do ProSaúde até agora, com o envio desse PL lá para a Assembleia? Falando agora a curto prazo, nesse momento, as novidades é a esperança que surgiu nesses trabalhadores de poder estar nas unidades onde eles já estão adaptados, de poder se planejar e saber que vão ter um direito algum dia a se aposentar. Mas a lição de tudo isso que a gente tem que ter é que o ente público precisa trabalhar em harmonia e sempre buscar um entendimento conjunto. Essas ideias que surgem da cabeça de uma forma ou outra de um governo X ou Y, elas trazem impactos e muitas vezes danosos. Se esse processo do ProSaúde tivesse debatido lá em 2008, com as entidades, com o controle social, de forma mais ampla, esse problema não teria sido gerado e não estaria no que nós estamos passando hoje. Se o atual governo tivesse tido bom senso desde quando assumiu, junto com a PGE, e exigir que realmente se trabalhasse a medida mais segura, já estava resolvido. Mas houve jogos de interesse, desde a importação de coronéis, desde o interesse de terceirizar, de abrir o olho para fatiar a estrutura de saúde do Estado entre lados partidários e políticos, e aí o resultado é no que a gente está passando agora. O trabalhador sofrendo e a população aí sem a expectativa de ter uma assistência que sempre busca e que merece. Bom, e você falou no bloco anterior a respeito da data 3 de agosto. A partir dessa data, os funcionários do IGESAC já podem começar a receber o aviso prévio. Qual é que é a cronologia a partir do dia 3 de agosto, Adailton? Tem um acordo que a própria procuradora colocou aí, um acordo entre a Justiça e o governo, que é o TAC, onde o governo se comprometeu em realizar essa dispensa dos trabalhadores em 2 etapas, caso não ocorra essa mudança do IGESAC. A primeira data seria até 30 de setembro. Se até 30 de setembro a situação não resolver-se, eles têm que demitir 50% dos trabalhadores. E se até 30 de abril, salvo engano, do ano que vem, não resolver, os outros 50% e acaba a história. Como esses avisos prévios precisam de uma data X de antecipação para serem levados aos trabalhadores, então eles têm que começar já a notificar agora em agosto, caso essa situação não seja resolvida, para que em setembro sejam dispensados, de fato. E aí seria já a metade, 500. E em abril do ano que vem, os outros 500. Bom, eu vou lembrar que o ProSaúde, eles tinha mais de 2.000 funcionários, não era? Hoje já tem menos, a metade disso? Exatamente. Ele tinha mais de 2.000 trabalhadores, mas a grande maioria foi colocado lá de forma sem concurso e por indicação político-partidária. A maioria já foram dispensados, inclusive com a mudança de governo, muitos saíram, e também o processo de demissão que foi assinado pelo governo anterior, ele ocasionou a dispensa de diversos trabalhadores, mais de 300, que também entraram por meio de concurso. Então, hoje tem trabalhadores que foram dispensados em razão desse termo de ajuste, mesmo tendo sido feito concurso. E aí nós chegamos nesse número que está. Em razão também da falta de melhorias salariais, que eles estão desde 2008 sem nenhuma reposição salarial, muitos buscaram outras vias para terem melhor condição para alimentar sua família. Pediram demissão, fizeram outros concursos e saíram. Mas os demais continuam aí na luta conosco, sonhando por dias melhores.
Adailton, como é que está a articulação junto à Assembleia Legislativa? Vocês já fizeram uma simulação de cenários? Qual é o placar que está ali? Como é que está o mapa de vocês? Nessa situação, nós estamos um pouco mais confortável com relação à Assembleia se comparado às situações anteriores, porque é um projeto de origem do Executivo. Então, a base do governo já tem a tendência a apoiar. O que nós vamos tentar convencer eles é fazer as emendas para que haja a alteração que a gente está buscando com relação a essa questão da natureza jurídica, com relação à segurança para não demissão. E eu já tivemos conversa com o líder do governo, Pedro Longo, que entende esse mesmo nosso entendimento, que já está disposto a nos ajudar quando a lei chegar lá. O próprio Genils, que é da oposição, também já está articulando para que a oposição apoie as alterações precisas. E o próprio Bisteni, que é o presidente da Comissão de Saúde, que é onde vai ser a comissão que vai tramitar esse projeto. Então parece que, isso que é o interessante, né? O gargalo maior não é de natureza política, né? Porque parece que ali na Assembleia Legislativa, por mais interesses contraditórios que existam ali dentro, os embates de ordem política que fazem parte da casa, mas não, isso não é o problema para vocês. O problema está na gestão mesmo, na gestão pública, né? O problema é na origem, principalmente no órgão que tem a responsabilidade de zelar pela constitucionalidade, seria a PGE. Se a PGE tivesse mais bom senso, ou os seus atores que lá estão, nós já tínhamos resolvido isso há muito tempo. Se esses egos tivessem se dirimido ao longo do tempo, já estava resolvido. Mas, infelizmente, o jogo de egos é muito grande e existem até situações que o público não merece nem saber, mas alguns procuradores do Estado chegam, inclusive, a desrespeitar e a desprestigiar esses trabalhadores e os seus representantes. Situações que são humilhantes e que eles não merecem passar. Mas a gente segue, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Ô Adailton, sem querer fulanizar o debate, queria saber de você o seguinte, porque me parece que o ProSaúde, a criação do ProSaúde, ela tinha digamos assim, um alvo que parecia ter muito apelo, que era a questão de dar agilidade à contratação de especialistas em determinadas áreas, de compras de equipamento de maneira mais ágil. A ideia do ProSaúde era trazer agilidade à gestão pública. Claro que os sindicatos na época fizeram os alertas, houve um embate muito grande, mas o ProSaúde foi criado. Agora, o problema é que me parece que a sequência do trabalho é que não preservou alguns princípios ali do ProSaúde. Você concorda com isso? Se tivesse feita a defesa dos princípios do ProSaúde, me parece que os problemas seriam menores, não? Perfeitamente. Na época que o ProSaúde foi criado, eu não era ainda membro sindical, eu estava entrando nos quadros do Estado na época, em 2008. E o ProSaúde, ele perdeu a sua essência. À época, ele foi criado com o objetivo de gerir um espaço X para oferecer especialidades que o Estado não tinha como fazer. E aí teria que fazer processo licitatório, teria um dispêndio muito grande e não agilizava. Então, foi criado à época com a essência e o objetivo de suprir o que o Estado não tinha, com especialistas, neurocirurgiões, equipamentos. E isso foi perdendo a sua essência. Ele começou a se expandir e assumir a assistência de fato, o que culminou na situação que vivemos hoje. O que você colocou é clássico. Se ele tivesse mantido a sua essência, certamente não tinha chegado até onde está hoje. Porque o objetivo dele era suplementar as carências que o Estado tinha na época de 2008, com especialidades que eram raras e muito caras para a população na época. Bom, Adailton, a produção do Gazeta Entrevista, toda a equipe fica de portas abertas para esse debate. Olha, nós já fizemos diversos contatos, até abrimos mão para falar sobre outros assuntos, não só sobre esse, mas sobre outros assuntos, com a Procuradoria-Geral do Estado. Mas a PGE não me parece que está disposta a dialogar. O Gazeta Entrevista está aberto a fazer esse debate, sem nenhum problema. Aliás, precisamos
ter um entendimento, fazer com que a PGE fale a respeito do problema. É de interesse público. Mas o Gazeta Entrevista está de portas abertas. É bom que se diga. Adailton, muito obrigado. Espero que vocês consigam, pela esfera da política, conseguir fazer a costura adequada desse problema aí. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Itaã, eu que agradeço e tenham todos um excelente dia de trabalho e só deixando aí um recado para o nosso governo, que ele realmente faça a gestão. A PGE é um órgão de assessoria, mas hoje parece que quem gera e quem governa é a PGE. Vamos repensar os espaços de cada um. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Adailton. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com Gazeta Entrevista.